Então, boa noite, eu vou começar para honrar quem estava no horário. Vocês estão aqui muito ansiosos, eu estou também ansiosa de passar essa informação. Para quem não me conhece, eu sou Sophie Deran, eu sou brasileira, com sotaquezinho francês. Eu estou 21 anos em São Paulo e me naturalizei, então sou brasileira. Muitos estão me chamando de francesinha, mas sou brasileira, orgulhosa, e também francesa, e aqui, como falei, 20 anos no Brasil. Então, sou nutricionista, doutora pela Faculdade de Medicina da USP, eu fiz meu doutorado no Departamento de Endocrinologia, e justamente estudando obesidade infantil e genética. Qual é o papel da genética na obesidade? Quais são os fatores que podem ajudar a criança a emagrecer? Porque era o objetivo do nosso ambulatório. Então, defendi meu doutorado e, para mim, tinha muitas perguntas que não tinham respostas. Não era tão simples assim fazer as crianças emagrecerem. Também as crianças tinham vontade de emagrecer, eles não estavam com preguiça, não estavam totalmente sem noção e comendo com gula, mas de fato o corpo estava muito resistente. Então, isso me fez estudar mais. Eu sou também, hoje, pesquisadora em neurociência do comportamento alimentar. Eu fui para a psiquiatria estudar comportamento e hoje coordeno o projeto de genética dos transtornos alimentares no Hospital da Psiquiatria da USP. Então, você vê que eu estudo bastante, eu tenho diplomas, é muito importante, quando vocês escutam informação, lembrar de investigar sobre a formação do profissional ou da pessoa que está falando para você. Tem infelizmente, muitas pessoas que não têm autoridade, ou que não têm formação, ou não estudaram, e que estão passando informações na internet. A gente tem um pouquinho de tudo na internet. Tem o bom e tem o não tão legal. Então, nesse webinário, eu vou apresentar para vocês 5 estratégias simples para o seu filho crescer sem obesidade e sem transtorno alimentar. Como eu falei no começo, você vai ver que eu sempre vou falar junto, obesidade e transtorno alimentar. Parece que são duas coisas tão diferentes, mas hoje está muito claro que a prevenção é a mesma, tá bom? Então, vamos falar mais sobre isso. Hoje a gente vê números alarmantes sobre essa questão da obesidade infantil. Ela está aumentando no mundo inteiro, não é só na sua casa, não é só na sua vizinhança, não é só na sua cidade, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. É uma grande preocupação, porque a gente sabe que uma criança que está com obesidade tem grande chance de levar isso para o estado de adulto. Então, também a gente sabe que é um momento muito bom a infância para reorganizar, porque, sabe, uma coisa que é muito interessante ver, que a obesidade infantil e adulta, ela é, em grande parte, evitável. Ou seja, muitas das obesidades de hoje, a gente sabe que elas são mais consequência do estilo de vida, do que uma questão metabólica, genética, hormonal, As obesidades, que a gente chama de essencial, ou seja, a pessoa nasce e ela tem um metabolismo que vai fazer ela entrar na obesidade, qualquer que seja o estilo de vida, são nem 5%, tá? Então, a maioria das obesidades, hoje, a gente vê que elas são devidas a um meio ambiente,
Mas não é só o meio ambiente, comer salada e fazer atividade física. São muitos fatores que vai do psicológico, da poluição, mas também da microbiota, tem centenas de fatores que podem interferir. Né? Então, hoje a gente vê que ela é evitável, mas uma vez instalada, a obesidade fica difícil de tratar. Não tem tratamento. Né? Não tem tratamento que funciona, tipo, você faz o tratamento, acabou. Resultado 1000. Não, não tem. Né? Tem tentativas com dieta, com remédios, com cirurgia, mas todas as tentativas dão efeito secundário. Ou seja, hoje ninguém pode falar que ela tem a solução para a obesidade, tá bom? Agora, no Brasil, o que foi importante ver é que a obesidade infantil ela está em exponencial. Isso quer dizer que ela não sobe devagar, ela sobe de maneira igual um fogo, muito rápido. Há um pouquinho mais de 40 anos, a dificuldade dos profissionais de saúde é que um de cada 3 crianças tinha desnutrição. Então, a maioria dos profissionais de saúde foram treinados com essa atenção à desnutrição. E hoje a gente vê que um de cada 3 crianças no Brasil está com sobrepeso ou obesidade. Ou seja, foi um 880 em umas 2 gerações, tá? Então, está todo mundo surpreso com esses dados, está aumentando de maneira muito rápida. Tem muitas tentativas de tentar ajudar, né? E claro que não existe, como eu falei, um tratamento só, não existe uma verdade só, né? E com certeza vocês vão escutar discursos simples. Ah, é gordo quem quer. Isso a gente escuta muito, é extremamente gordofóbico, isso é extremamente estigmatizante. Achar que a pessoa ela é responsável do peso dela. Né? Eu já escutei, é obeso porque não se cuida. Né? Então, cuidado com o que você vai escutar. Também, e cuidado com a simplificação. Tem obesidade porque come demais. Ou tem obesidade porque come ultraprocessados, porque hoje tem até profissionais bem conceituados que falam que tudo é a culpa da indústria. E não é. Tinha obesidade antes da indústria, tá bom? Agora, é verdade que a indústria ela tem um papel dentro dessa epidemia de obesidade. Com certeza, os alimentos ultraprocessados, a gente sabe que eles mexem no cérebro, eles são extremamente, a gente chama de palatáveis, ou seja, elas dão muito prazer. Então, é difícil dizer não a esses alimentos. E crianças que são dentro de uma idade onde não tem muito planejamento dentro do cérebro, a criança é muito espontâneo, eles fazem as coisas, e eles vão ter muita dificuldade de controlar a decisão de comer ou não comer ultraprocessado. Se está aqui perto deles, provavelmente eles vão querer comer. Né? A gente escuta também, é tudo culpa dos pais. Isso é muito injusto, muito cruel de falar assim. Os pais não cuidam, não controlam, os pais são relaxados. E saber, dentro do meu atendimento, eu vejo muito sofrimento, né, dos pais e dos filhos. Sabe uma coisa que me chama muito a atenção? É que quando eu estava fazendo o meu doutorado dentro do ambulatório de obesidade infantil da USP, na Faculdade de Medicina, o que me chamava muito a atenção é a tristeza das crianças. Né? Crianças de 6 a 14, que a gente atendia, chegando triste, chegando, saber, muito, assim, sem saber como sair desse inferno e se sentindo castigados por terem um peso a mais, sem saber por quê, porque não é
é só uma questão de comer demais. Tá? A gente sabe, tem até crianças com obesidade que não estão comendo tanto. Tá? Então, não é só, come demais e não mexe, ou seja, gula e sedentário, tá? Muita tristeza em crianças com obesidade, muita tristeza também nos pais, porque os pais querem ajudar e passam eu vou ser muito controlador, vou ser muito duro, muita dor dessa criança, porque a criança fica sentindo muito que ela não agrada aos pais, que ela não é a criança perfeita dos pais, e tem muita culpa também dos pais na nossa sociedade. Ter um filho maior é um sinal de fracasso, infelizmente. Hoje a gente vê que muitos pais têm culpa e até vão brigar com o filho. Dizem, mas se só parar de comer, é só não engordar. Como se fosse uma coisa fácil. Tá? E muitas vezes os pais também têm dificuldade com alimentação. Tá? Então, dentro dessa dificuldade de querer resolver, querer ajudar a criança a emagrecer rápido, vai vir todas as dicas, dicas de fechar a boca, não comprar mais nenhum doce, meio que castigando a criança. E isso, em vez de ajudar, vai ser provavelmente contraprodutivo, né? Porque, veja bem, essa dica de controlar o filho, ela é uma dica contraprodutiva, porque se você tenta controlar, o que vai acontecer? Provavelmente vai ter uma perda de controle. Com um efeito totalmente contrário ao que você quer, porque a criança, sem querer ser uma criança mal, ela vai comer escondido. Eu comer escondido, a gente vê dentro do comportamento alimentar que é uma coisa mais forte do que a criança. Não é uma criança mal, não é uma criança que não tem força de vontade, que não tem controle. É uma criança que, de vez em quando, perde controle. E muitas vezes porque foi muito controlado. Então, você vê, cuidado. Né? Cuidado com o seu jeito de enxergar essa questão, não escutar os discursos simples. Né? Eu já presenciei crianças passando fome dentro da casa deles. Você imagina? A gente está, hoje, infelizmente, no Brasil, num momento de grande insegurança alimentar. Então, claro que é muito triste, crianças passando fome na casa deles porque não tem comida. Né? Mas hoje estou aqui para falar dessas crianças que vivem dentro de uma casa onde tem comida. Só que ele não tem acesso, não pode. Eles estão sendo controlados pelos pais. Ou seja, não pode repetir, não pode comer bolo. Né? O irmão o irmão magro pode, mas você, como você está acima do peso, você não pode. Passar fome dentro da casa, passar vontade, é muito triste. É muito triste porque até a criança se sente menos prestigiada pelos pais, mas também numa situação que ela não ela não está no controle, ela não é ela que decidiu, vou engordar, tá? E também ela não entende por que ela engordou, ela não entende por que ela está acima do peso e o irmão não. Ela não entende porque o corpo dela não responde à vontade dela de emagrecer. Quantas crianças no ambulatório me dizendo, mas doutora Sofia, eu quero emagrecer, eu quero. Então, você vê, não é uma questão de força de vontade. E a gente sabe, porque nós adultos também temos nossos problemas em função de emagrecer. Muitas vezes a gente quer emagrecer, a gente começar uma dieta e fazer o quê? Começar a emagrecer, tá tudo certo, só que logo vem o fracasso da dieta. Quem me conhece sabe que sou ativista contra dieta restritiva. A dieta restritiva não funciona
em longo prazo, a gente vê que 95% das pessoas que fazem dieta voltam a engordar, tá? E engordam mais. Então, isso é do adulto. Então, pensa na criança. A criança não é um mini adulto. A criança, ela está em desenvolvimento. Então, passa fome, fazer dieta dentro de um corpo em desenvolvimento é ainda mais cruel e vai ainda mais detonar no apetite. Então, por isso que eu quis organizar esse webinário, porque eu vejo muita dor das crianças, dos pais. Eu quero trazer a minha ciência, eu quero trazer a minha experiência para ajudar pelo menos a não fazer não tomar essas decisões super cruéis contra as crianças, entender que a criança é mais vítima do que culpada, né? Então, aqui, tudo o que eu vou falar, como falei, é baseado em evidência científica, né? Esse webinário é para o público geral, mas com muita ciência, tá? Mas é uma ciência que eu vou passar de maneira simples, não vou entrar em palavras complicadas. Aliás, como falei no começo, eu sou franco-brasileira, então eu falo bem português, mas com sotaquezinho, e também não sei fazer frases super complicadas, tá bom? Então, eu vou falar para vocês como eu falo no meu consultório. Eu tenho muitos pacientes familiares, famílias grandes, famílias com filhos com problema de peso, com pais com problema de peso, e estou trabalhando com toda essa dinâmica da família, tá bom? Então, avisando para você que aqui nessa plataforma onde você está, é possível deixar perguntas. Então, fica à vontade, se você tem perguntas, se quer conversar comigo, coloca lá, abaixo do vídeo, tem essas perguntas, e vou responder a todas, tá bom? Então, só para contar um pouquinho da história, do porquê estou aqui com vocês, primeiro eu queria me apresentar como pessoa. Eu sou mãe de 4 filhos, hoje adultos, tá? Eles são adultos e até sou vovó. Imagina que prazer já ter uma netinha. Então, esses 4 filhos são muito, assim, em paz com a comida e com o corpo, né? Eu posso dizer, até perguntei para eles, posso dizer? Pode, mãe, estamos bem, estou cozinhando, estou bem, vamos dizer, com uma vida tranquila com a comida. Então, eu pensei assim, mas como que eu fiz isso? O que foi o jeito de fazer? Porque, veja bem, não foi fácil sempre, né? Educar 4 filhos, eu tive também minhas dores de cabeça, né? Aos 15 meses, um parou de comer. Parou de comer. E emagreceu, eu fiquei muito estressada com isso. Um outro, aos 9 anos, começou a engordar, a calça não fechava. O que está acontecendo? Né? E essa criança estava engordando aos 9, 10 anos. E também ele já era muito seletivo. Então, ele comia super bem até 2 aninhos, e a partir de 2 aninhos, não. Falava não para tudo, não para todos os legumes e frutas. Olha, não era nutricionista ainda, porque eu fiz os estudos para virar nutricionista aos 35 anos. Então, mas eu não sabia como fazer com essa criança. Ele só queria doces. Então, a única cor que ele aceitava no prato era ketchup, né? O restante era o macarrão, o batata, o arroz e carne. Então, imagina meu desespero. E aos 9 anos ele começou a engordar de vez. E foi uma luta, porque claro que eu insistia para ele comer legumes, comer melhor,
ele gostava muito de refrigerante. O que eu fiz melhor, importante beber um pouco. Então, o que eu fiz com essa criança, na verdade, eu sofri, tá? Eu sofri, mas nunca comecei a tirar a comida dele ou fazer ele querer emagrecer. Então, talvez isso foi uma coisa intuitiva, eu respeitei o corpo dele, mas eu ofereci. Eu posso dizer que demorou mais de 10 anos, gente. Eu não foi uma coisa rápida, paciência. Ele tinha um peso a mais. Hoje ele é adulto, ele tem 27, ele está com 1,92 m, sem sobrepeso. Eu posso dizer para você, hoje ele é um gourmet, ele cozinha muito bem. Então, você vê como é importante entender que tem também o processo da criança, o processo de mudança, né? E teve também uma das minhas meninas que na adolescência começou, aos 12 anos, quando começou a puberdade, começou a ter uma fome de leão e ela comia muito rápido, então também ganhou muito peso. Então, você vê, criar filhos não é fácil, porque nenhum igual, né? Então, se você tem um, ele é único. Se você tem dois, eles são dois únicos. Ou seja, não é porque você tem dois do mesmo papai e da mesma mamãe que eles vão ser iguais, tá? Então, essa experiência minha, eu teve nos Estados Unidos, porque meus filhos nasceram nos Estados Unidos, e foi uma experiência também muito gritante, porque lá eu estava com amigas americanas tão perdidas sobre o que dá para comer, o que é bom para o filho, que eu resolvi estudar nutrição. E foi aí que eu entrei na nutrição. Eu queria estudar, entender o que é comer perfeito, o que fazer para comer bem, o que é importante dentro da nossa alimentação. Fiz nutrição na França e me especializei dentro da obesidade infantil na França. Fiz um estágio incrível dentro de um dos melhores hospitais de Paris sobre obesidade infantil, diabetes tipo 1 e alergias alimentares. Foi fantástico, foi uma experiência incrível. E a gente se mudou para o Brasil. Eu tive a sorte de entrar na obesidade infantil da USP, porque a doutora Sandra Vilares, que era a minha orientadora, me convidou, falou, Sofia, você tem experiência sobre obesidade infantil lá na França? Então, vem aqui, porque eu sou o chefe da obesidade infantil na USP. Então, entrei no começo como aluna visitante e me empolguei com o laboratório de genética, que é uma das melhores memórias desse tempo no Brasil, que eu não sabia se eu ia ficar no Brasil, mas eu me investi total, 100% dentro dessa pesquisa. E aí veio o convite para fazer um doutorado. Claro, Sofia, você está fazendo tudo, ou você está apresentando ciência até em congressos internacionais, então faça um doutorado. E aí fiz meu doutorado sobre justamente obesidade infantil e genética, tá? Mas saber o que eu falei dentro desse trabalho que eu fiz sobre obesidade infantil, como todo mundo, eu queria ajudar a criança a emagrecer. Então, vamos lá, criança, vamos fechar a boca, malhar, vamos correr no parque, vamos fazer atividade física. Porque também aprendi na França que é fácil emagrecer, é só fechar a boca, malhar, pronto. Só que não. E conversando com essas crianças, eu percebi o quanto tinha de sofrimento, né? Como eu falei, as crianças estavam dizendo para mim, mas doutora Sofia, eu quero emagrecer. Mas eu só penso em comer o tempo todo. Outra coisa também, muitas vezes falaram para mim, sabe, doutora Sofia, eu quero emagrecer, mas eu como escondido.
Mas eu como escondido da minha mãe. Mas, doutora Sofia, não quero comer escondido da minha mãe. Olha que dor. Porque a criança, ela quer ser a criança perfeita da mamãe, não a criança que come escondido. E aí, conversando, falei, mas se você não quer comer escondido, por que você faz? Vamos lá, me explica. E as crianças sempre dizendo, é mais forte do que eu, é mais forte do que eu. Esse mais forte do que eu, nunca aprendi na faculdade, nem na França, nem no Brasil. A questão do comportamento não é muito estudado nas faculdades de nutrição, nem de medicina. O comportamento é uma coisa de psicólogo. Agora, comportamento alimentar, esquece. Ninguém estudava, né? Só que eu fiquei muito interessada com essa questão do é mais forte do que eu. Então, naturalmente, eu fui fazer uma especialização na psiquiatria sobre justamente tratamento de transtornos alimentares. Ou seja, tratamento de pessoas que têm um comer alterado, um comportamento alterado. E isso me trouxe muita, vamos dizer, abertura dentro da nutrição, porque era outra nutrição. Uma nutrição onde você fala de pensamentos, de emoção. Você não fala de cenoura, de vagem, você fala de emoção, você fala de comportamento. E isso me levou a estudar mais e mais. Então, você entende que antes de ser nutricionista, sou engenheira agrônoma, tá? Na França. E depois virei nutricionista, e depois fiz um doutorado na endócrino, e depois me especializei em transtorno alimentar. E hoje estou dentro do laboratório de neurociência, coordenando o projeto de genética dos transtornos alimentares. Então, você vê que eu estou estudando bastante para dizer que, gente, não é tão simples assim. Não é fechar a boca e malhar que vai resolver a obesidade infantil, nem a obesidade adulta. A gente vê que hoje nenhum país conseguiu diminuir a taxa de obesidade. Então, vamos rever o que a ciência fala. Porque a ciência fala há quase 100 anos, né? 95 anos. A ciência está dizendo, fazer dieta não funciona, fechar a boca e malhar não funciona no longo prazo para emagrecer. Não estou brincando. Estudos desde 1926. Imagina, a gente está chegando lá, 100 anos. Né? Mas a gente continua, porque parece lógico, é só fechar a boca e malhar, é tão simples emagrecer. Tá? Só que não. Né? Então, você vê, isso me levou a estudar mais, especialmente estudar o cérebro, especialmente estudar o efeito das dietas no cérebro. E gostei muito de ver que tem cada vez mais estudos mostrando que fazer dieta não somente é contraprodutivo, mas também pode até ser o detonador, ou seja, aquele que vai fazer a criança entrar na obesidade. Então, vamos lá, vou explicar isso. Em 2013, eu já tinha defendido o meu doutorado, eu defendi em português, gente, eu estou muito orgulhosa disso. Defendi em português em 2010, e em 2013 eu fui chamada na Câmara dos Deputados, imagina como chique, para falar do papel da alimentação na obesidade infantil. Amei o convite. Eu fiquei com muito frio na barriga de falar em português, mas eu fui lá e falar do papel da alimentação no combate à obesidade infantil. Eu falei duas coisas importantes. Eu falei, primeiro, não deveria se falar de combate à obesidade infantil. A gente não está combatendo obesidade infantil. Parece que a gente ataca a criança quando a gente faz isso. Né? A gente está trabalhando a prevenção de obesidade infantil. Tá? Então, prevenir e não combater. Segunda coisa que eu falei é não fazer dieta em crianças. Você vê, lá em 2003, já estava lá na Câmara dos Deputados em Brasília falando de não fazer dieta em crianças. Só que
O problema é mudar a cabeça dos adultos. A criança, ela entende que ela é vítima, ela não é culpada, ela não sabe nem por que engordou, não entende por que ela está comendo escondido da mãe, não sei por quê, ela está só pensando em comer o tempo todo. Então, a criança é vítima e não culpada. O que eu percebi é que não adianta falar da criança se você não muda a cabeça do educador, do profissional de saúde, dos pais. Né? E foi isso que eu fiz esses últimos 7 anos. Escrevi 2 livros, gente, em português. Mas também eu estou o tempo todo no ativismo de não fazer dieta, especialmente criança. Mas visando explicar aos pais. Né? E tem muitos profissionais igual eu, fazendo esse trabalho lindo, mostrando que não é pelo foco força-fé, pelo fechar a boca maliar que a gente vai resolver essa questão da obesidade, tá? Então, eu queria dar uma pausa aqui só para avisar que não fique preocupado, pode deixar um monte de perguntas lá no comentário embaixo do vídeo, porque eu vou responder tudo, tá? Eu sei que está tendo bastante perguntas, mas eu adoro perguntas, acho muito importante justamente abrir essa possibilidade aqui, nesse webinário gratuito. Eu estou me disponibilizando para justamente responder as suas perguntas, tá bom? Mas vou responder só no final, tá bom? Então, o que a gente vê é que a literatura fala de prevenção da obesidade, né, e foca mais no comportamento, ou seja, não somente no fechar a boca e malhar, mas também comer mais qualidade, ter uma boa qualidade de sono, ser ativo, assistir menos televisão, bom, todas essas coisas que a gente escuta. E o Ministério da Saúde, aqui no Brasil, está fazendo programas espetacular, eu quero dizer, espetacular, sobre prevenção de obesidade infantil, tá? Justamente com muito cuidado à pessoa da criança, né? Sem atacar a criança, sem castigar pelo peso, sem castigar pelo não pode comer doce, tá? É muito importante ver que a ciência hoje, né, ela justamente está focando mais sobre o comportamento do que sobre cortar doce, cortar carboidrato, como você provavelmente escutou. Ah, seu filho tem obesidade, então faz um low carb que você vai resolver. Gente, se você faz isso, talvez sim você vai ter resultado no começo. Né? O seu filho vai perder peso, mas ele vai secar de uma maneira que não é saudável. Isso pode detonar no apetite dele, fazer ele ter mais vontade de comer ainda doces e ter risco de compulsão alimentar. Comer escondido é o premissa, ou seja, começo de uma perda de controle que pode parecer uma compulsão, tá? Então, o que é importante é focar no meio ambiente da criança, da família toda, das rotinas, do sono, do comer, da qualidade do comer, mas também do comportamento, como ele come, será que ele come de pé, será que ele come belisca o tempo todo? Também se a criança brinca, se a criança está feliz, se ela tem uma saúde mental boa, ou se ela está muito deprimida, triste. É importante ver que a gente tem muitos fatores que são importantes dentro dessa questão do peso. O peso ele é mais uma consequência de tudo isso do que a causa. Então, vamos lembrar isso. Né? Vamos lembrar que a gente não deveria atacar o peso da criança, mas entender que esse peso a mais, ele precisa ser entendido. Por quê? Né? Como chegou a ganhar peso? E também ver que o peso vai ser consequência de mudanças. E isso que eu queria trazer para você. Né? Eu não estou sozinha nisso. Em 2016, saiu uma diretriz incrível que me deixou tão feliz, porque eu escrevi meu primeiro livro em 2014 com medo, gente. Eu lancei assim meu livro, né? Falei, estou falando contra a dieta, vão me matar. Eu pensei, nossa, estou falando o contrário do que eu aprendi. Imagina, tá difícil.
Mas esse livro foi um sucesso instantâneo. E muitos profissionais dizendo, Sofia, eu quero atender como você. Então, a gente vê hoje que tem um grande movimento, né, contra as dietas restritivas. Tá? Então, se você escuta que para resolver a obesidade infantil tem que cortar todo o carboidrato, fuja, vai no outro sentido, tá? Se você escuta que é só comer orgânico, fuja também. Se você escuta que tem que virar vegano, fuja também. Agora, você decide que você quer ser vegano ou vegetariano, ok. Isso tá bom, mas não faça para emagrecer, tá bom? Ou seja, qualquer decisão sua, tenta conversar com um profissional que você tem confiança, porque tem tanta coisa que a gente escuta e que pode piorar a situação do seu filho em vez de ajudar. Tá bom? Então, vamos entrar nessas 5 estratégias que eu fiquei revelando para vocês. E você vai ver que eu falei, são simples. Você pensa, Sofia, simples não quer dizer fácil. Exatamente. Eu vou começar com a mais importante. Mas antes disso, eu queria continuar sobre aquela diretriz americana. Esqueci de continuar de explicar. Ela saiu em 2016, fiquei tão feliz porque ela confirma tudo o que eu falei no meu livro em 2014. Me senti super. E também feliz de ver médicos confirmando o que o que a gente vê na nutrição de maneira muito gritante. Então, eles fizeram uma diretriz sobre justamente quais são os pontos importantes na prevenção de obesidade e de transtorno alimentar. Lembra que eu falei lá no começo que obesidade infantil e transtorno alimentar são considerados com a mesma prevenção, ou seja, são 2 lados da mesma moeda. Então, falaram o seguinte: primeira coisa para proteger a criança, o jovem, da obesidade ou do transtorno alimentar, não fazer dieta. Eu não estou inventando, gente. Está escrito, é a primeira coisa que eles falam. Não fazer dieta restritiva. Outro fator é respeitar a imagem da criança. Não fala mal da imagem da criança em casa. Né? Uma insatisfação corporal grande pode ser um detonador para a obesidade e transtorno alimentar. O terceiro fator, que é muito importante, que não vou falar aqui, mas que é muito importante lembrar, é ver com a criança se a criança tem algum bullying na escola. Às vezes a criança não fala, ela sente vergonha, mas isso deixa ela tão mal que ela pode até descontar na comida para tentar esquecer, aliviar essa dor. Tá? E dentro dessa diretriz também, eles falam o que ajuda. E o que ajuda é comer juntos, na mesa. E eles nem falam o quê. Não falam tem que comer cenoura, tem que comer alface, tem que comer carboidrato, ou não. Tem que comer tudo integral. Não. Falam de comportamento. Né? Então, dentro das 5 estratégias que eu trouxe para vocês, para você refletir, a primeira que eu acho mais importante, respeitar a fome do seu filho. Ou seja, você não é dono da fome do seu filho. Você não pode controlar a quantidade que ele come. É importante entender que os pais, eles têm sim como dizer, umas certas obrigações, deveres. Os pais estão responsáveis pela qualidade oferecida, os horários, a disciplina. São os pais que mandam nos horários para comer, horários para dormir. Tá? Então, é importante entender isso. Agora, na hora de comer, a criança é dona da fome. Respeitar a fome é muito importante. Se você não respeita a fome, você tem o risco de ver seu filho com uma fome muito, muito grande.
Saber que dentro do cérebro, quando você não respeita a fome, ela aumenta. Porque o cérebro não entende o que é emagrecer. O cérebro só entende, tô gritando de fome, não come, então vou gritar mais forte. Então, você vai aumentar a fome do seu filho, se você não respeita a fome dentro das refeições. Isso não quer dizer deixar comer quando quiser, tá? Eu tenho até uma história para contar de uma mãe que entrou em contato comigo e que falou assim, doutora Sofia, você tem que conversar com minha filha. Ela tem compulsão alimentar. Então, eu preciso conversar com a filha. Ok. Aí eu respondi no e-mail e falei, tá bom, mas quantos anos ela tem? 2. Uau. Eu falei, então, mãe, primeiro você vem no consultório e a gente conversa. Não preciso falar com sua filha por enquanto. Quero entender o que está acontecendo. E com essa mãe, eu conversei, acolhi a mãe com muito carinho, porque ela estava muito perdida. Uma menina de 2 aninhos que só pensava em comer o tempo todo. A única coisa que ela tinha aprendido a falar é papinha. Então, bom dia, papinha, boa noite, papinha, papinha, papinha. Ela só falava de comer. E contei para essa mãe o que eu acabei de falar para vocês sobre o cérebro. Quando o cérebro passa fome, ele só vai pensar em comer. E, de repente, a mãe olhou para mim e falou, acho que sou eu que deixa a minha filha assim. Porque agora estou pensando, quando ela mamava, ela não tinha esse apetite. Começou quando eu fiz a introdução alimentar, quando eu comecei a dar na colher. E que eu tinha medo dela estar igual à família do pai, que são todos obesos. Ela falou assim. E ela falou, eu tenho tanto medo dela ser obesa, doutora Sofia, que eu tento controlar o que ela come. Então, foi muito emocionante, porque realmente foi uma dor a mais perceber isso. E como a gente fez? Eu falei assim para ela, então, vamos fazer o seguinte, você vai agora fazer ela comer na hora da refeição, claro, com um prato de 2 aninhos, uma quantidade igual a um punho dela, mas com toda a permissão de repetir. E aí você pode imaginar o olhar da mãe. Nossa, essa doutora Sofia tá louca. Se eu deixo minha filha comer o quanto ela quiser, ela vai engordar. Mas eu falei para ela, deixa ela repetir o quanto ela quiser. E você fica neutra. E avisei, você vai ver que ela vai abusar. Mas vamos ver. 15 dias depois, gente, 15, conversei com a mãe, falei, e aí, como que tá indo? E a mãe falou, nossa, a doutora Sofia, ela repetiu 4 vezes. Falei, tá bom, mas hoje, como ela tá? E a mãe respondeu, ela não repete mais. Tá muito mais calma, acalmou esse apetite. Então, você vê a importância de respeitar a fome, tá? Agora, não proibir alimentos. Então, aí que a gente entra na segunda estratégia. A segunda estratégia, ela é justamente sobre essa questão da proibição em casa, dos alimentos que não pode comer. Né? Você é gordo, então você não pode comer. Já vivi situações onde o pai volta de viagem com algumas guloseimas e entrega um chocolate, aquele chocolate legal para o filho magro e para o filho gordo vai entregar um chocolate diet. Isso é cruel, gente, né? Porque não é a mesma coisa. E a criança vai sentir triste, porque ela não vai conseguir ter o mesmo prazer, ela vai ser castigada por ser acima do peso. Então, é importante não proibir alimentos, por quê? Porque, na verdade, não existe um alimento, não existe, que causa obesidade. Isso não é verdade. Se você escuta
que bolo de chocolate faz engordar, ou que chocolate causa obesidade, esquece, fuja também. Né? O que a gente vê que, sim, é interessante organizar a alimentação, caprichar na qualidade. E a qualidade hoje é a comida fresca caseira. Ah, é importante respeitar o prazer de comer. Uma criança, mesmo acima do peso, ela tem direito a comer com prazer. Tá? Sempre na hora da Páscoa, eu sempre faço post no meu Instagram dizendo assim, todo mundo tem direito a prazer de comer qualquer peso que tenha. Ou seja, compra o ovo de Páscoa que a sua criança quer, sem fazer diferença entre o magro e o gordo, por favor. Então, não proibir alimento é muito importante, porque senão você dá muito valor nesse alimento proibido. Né? E me lembro também desse menino, no meu consultório, tinha 11 aninhos, 10, 11 aninhos, ele tinha muito como emocional, mas também estava passando por uma situação bem difícil em casa, dos pais se separando. Ele comia escondido, ele comia bastante. E aí, conversando com ele, expliquei, mas sabe, quando está triste, você pode chorar. Né? E isso ajudou muito ele. E também fiz outra coisa. Eu fiz uma prescrição para os pais. Foi uma prescrição inabitual para o nutricionista. Eu escrevi bolo de fubá. E os pais falaram assim, doutora Sofia, como assim um bolo de fubá? Esse menino precisa emagrecer? Você está prescrevendo um bolo de fubá? Sim, porque quando você perguntava para esse menino o que você gosta de comer, o que você está sentindo muita falta, muita saudade, ele falou direto, o bolo de fubá. Era, aliás, o bolo de fubá da babá. Eu falei, mas há quanto tempo que você não comeu o bolo de fubá? Fazia 1 ano que não tinha bolo em casa por causa dele estar acima do peso, tá bom? Então, segunda estratégia, não proibir alimentos. Não quer dizer, tenha uma abundância de guloseimas em casa. Não, mas pode combinar, de vez em quando, ir até o supermercado e comprar um alimento que a criança deseja. Isso não vai fazer ele detonar na quantidade. Né? É importante respeitar o prazer de comer. Uma terceira estratégia, muito diferente, provavelmente você nunca escutou, é sobre competição. Competição em casa. Será que está funcionando bem meu internet? Porque parece que travou, não? Tá bom. Então, vamos lá, terceira estratégia. Competição. Quer dizer o quê, doutora Sofia? Então, quando tenho uma criança com obesidade dentro do meu consultório, eu sempre investigo sobre essa tal da competição em casa. Por quê? Porque é interessante ver que, às vezes, dentro da casa tem um adolescente, um irmão adolescente, ou até um pai, uma mãe, que come tudo. Quando tem uma coisa boa, desaparece logo. E isso provoca uma competição, ou seja, oportunidade. Eu posso comer agora, vou comer tudo. A criança com obesidade, ela às vezes tem uma sensação de se eu não aproveito agora, vai faltar. E aí acaba comendo muito. E isso é muito interessante. Eu tenho até um exemplo que eu posso contar, é de uma criança com obesidade dentro do meu consultório, e ela tinha realmente uma dificuldade com Nutella. Quando tinha Nutella, ela tinha 9 aninhos, bem pequenininha.
E ela comia muito, muito, muito. Eu falei, mas o que está acontecendo com Nutella? E aí ela falou para mim, mas sabe, doutora Sofia, quando tem Nutella, meu pai come tudo. E, na verdade, o pai tinha compulsão alimentar, coitado. Né? E foi interessante porque logo depois de uma outra consulta, essa menina, ela falou para mim, sabe, doutora Sofia, estou bem com Nutella. Eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, agora meu pai não pode mais comer, ele fez cirurgia bariátrica. E dentro desses meses, depois da cirurgia bariátrica, claro que não é adequado para o paciente comer Nutella. Então, só de saber que o pai não podia comer, a menina ficou mais tranquila. Mas ela falou, mas sabe, doutora Sofia, o meu medo é quando o papai vai ter direito de comer de novo. Então, 9 aninhos, ela já tinha entendido essa questão da competição dentro da casa. Né? Então, isso é uma dica muito importante, a verificar dentro da sua casa. Já cheguei a falar em famílias de ter uma caixa só para a criança com obesidade, só para ela, com o nome dela, onde ela podia colocar algumas guloseimas dela, que ninguém pode tocar, nem fiscalizar, nem olhar para ver se ela está comendo ou não. E funciona, tá? Outra dica, nós estamos na 4ª dica, é uma dica simples, lembra que eu falei? Tem um médico americano, esqueci o nome, mas é um médico americano que falou, eu tenho solução para a obesidade infantil. E todo mundo ficou assim, uau, o que é? Nossa! E ele respondeu, água. Já pensou? Água. Parece bobagem, mas para se hidratar, a criança precisa de quê? Água e não suco. Eu tenho muitos pacientes com obesidade pequenos que estão bebendo muitos sucos. Eu me lembro dessa paciente com 9 aninhos também, tomando 1 litro de suco de uva por dia, porque a mãe tinha visto que suco de uva faz bem, tem antioxidante, não sei o quê. Gente, o que suco de uva tem é muito açúcar, né? Na mesma quantidade de suco de uva, olha aqui, nessa quantidade aqui de suco de uva, se tem, às vezes, em alguns sucos concentrados, o dobro do que a mesma quantidade de refrigerante. Já pensou? Então, muitas questões ao redor dessas bebidas doces. Né? Incentivar a criança a beber água. E dentro do consultório, essa menina tomando 1 litro de suco de uva, eu combinei com ela de tomar mais água. E ela falou, tá bom, vou tentar, tá, doutora Sofia? E aí eu escutei a mãe dizendo, coitada, a mãe tinha dor da menina tomar água. Então, você vê que muitas vezes no meu consultório, preciso reeducar os pais. Porque a criança, ela topa, ela entende, ela fica muito perto do corpo dela, tá bom? Então, beber mais água. A gente não está dizendo cortar refrigerante, cortar suco, cortar, não. A gente fala de acrescentar quantidade de água, se hidratar com água e deixar as bebidas doces para ocasional, mas não só se hidratar com suco. Tem uma moto lá, escandalosa, passando. Ok. Então, vamos continuar? Vamos continuar? Eu falei de 4, né? Cadê a 5ª, doutora Sofia? Olha, a 5ª, ela é muito importante. Para crianças com obesidade, o importante é focar na saúde da criança. A saúde física, mental e social. Trabalhar essa questão de ver se ela está triste, se ela está com ansiedade, se ela está feliz, se ela tem amigos. E não no peso. A gente não deveria focar no peso. O peso é consequência. Né? É muito importante essa dica. É simples, mas é difícil. Você vê,
São dicas simples, mas não fáceis, porque a nossa sociedade inteira só pensa no peso, só fala de peso, só julga pelo peso, e quando, na realidade, o peso deveria ser visto como consequência e não a causa do problema. E dentro dessa questão do peso também, focar na saúde mental da criança, usando menos palavras gordofóbicas, que dizer o que, sem querer, você pode falar coisas que machucam a criança, né? Por exemplo, falar assim para uma criança, na frente da criança, você pode, sem querer, falar uma coisa gordofóbica, falar assim, nossa, você viu a Joana lá? Nossa, como ela engordou, ela é péssima. Você não fala para seu filho, mas ele escuta, ele entende o quê? Que engordar é feio, que engordar não é legal. Então, ele já tem um problema de peso. Então, ele já tem uma imagem dele muito mal, né? Eu imagino que tem muitas pessoas aqui emocionadas, porque também recebo muitos depoimentos, né, de pacientes, seguidores, que falam dessa questão como se chama, da gordofobia. Aliás, eu vou ler para vocês, porque acho importante agora. Eu até fiz um post sobre... Não foi um post, foi como se chama? Um Instagram, lá um IGTV, gente, eu sou blogueira, só que não, hein? Um IGTV curto sobre... O título é Quando o próprio pai é gordofóbico. Eu vou abrir aqui, eu recebi depoimentos de adultos dizendo assim, eu sou filha de pais gordofóbicos, e a infância e a adolescência foi muito difícil, com bullying na escola, mas a pior parte era a gordofobia e as cobranças diárias deles na nossa própria casa. É horrível, mas por mais que eu fale, por mais que eu explique o que é gordofobia, que as ações desse tipo só pioram o estado do indivíduo que passa por isso, é difícil. E eles não entendem e continuam com comportamentos gordofóbicos, que me incomodam e me deixam muito triste. Outro, no meu caso, também ouvi muito isso na minha infância. Nunca vou me esquecer o dia que o meu pai me chamou de gorda numa festa de aniversário de criança. E todo mundo ouviu. Uma outra falou o seguinte, onde é que eu vi isso? Teve pai e mãe gordofóbicos, nunca me ajudaram em nada, só criticavam. E tem mais e mais, eu coloquei no meu Instagram, porque eu fui até perguntar se você já presenciou, você já sentiu essa gordofobia, né, dentro dos comentários da família. E você vê, é muito importante você perceber, talvez sem querer, você está falando, nossa, eu tô tão feia hoje, nossa, engordei, preciso emagrecer. Ou falar uma coisa como, nossa, eu comi demais no domingo, a segunda eu vou entrar na dieta. Sabe, uma frase assim, ela pode deixar a criança pensar, nossa, engordar é mal, engordar não pode, é perigoso, eu preciso o tempo todo controlar meu peso, né? Também uma mãe, um pai que fala mal do corpo dele, nem fala mal da criança, mas fala mal do corpo dele. Isso pode fazer a criança ter uma imagem corporal pior, porque ela vai pensar, nossa, é só quando você é perfeito que eu vou conseguir agradar meus pais, tá? Então, achei muito importante essa quinta estratégia,
de focar na saúde da criança, saúde, bem-estar, ver o que ela gosta de fazer, fazer coisas gostosas, sem sempre lembrar que está gordo. Você vê como é importante ser webinário? Dá vontade de chorar, hein? Quanto sofrimento. Sem querer, porque a gente escuta, não, você tem que controlar o seu filho. Então, os pais, coitados, eles querem fazer o máximo para a criança não comer, só que a criança vai comer escondido, e aí começar uma série de dificuldades, tá? Então, é muito importante lembrar que o que é considerado saúde é um bem-estar físico, mental e social. É a definição da Organização Mundial da Saúde. Ou seja, o peso é, sim, uma coisa que a gente precisa olhar, especialmente em crianças. Não é legal uma criança ganhar muito peso rápido. Não é legal. Mas também entender que o peso vai ser consequência de um reajuste do ambiente familiar. Tá? E não ficar só na balança, porque se você só ficar na balança pesando... Eu já vi pais pesando quase todos os dias o filho. Gente, você coloca um número na cabeça de uma criança que não acabou de crescer. E ela pode ficar com esse número na cabeça, pavor de engordar, e você, sem querer, pode detonar num transtorno alimentar. Né? Porque a gente fala muito da epidemia da obesidade, mas, na verdade, tem uma epidemia silenciosa, paralela, muito mais grave. Porque doença psiquiátrica, transtorno alimentar. Bom, então, aprende a cuidar do filho, gentil, acolher, mostrar para ele que ele tem qualidade, ele é inteligente, ele é generoso, ele tem um sorriso lindo, e não focar somente no corpo, no peso. Né? E lembra também que a criança, ela passa pelo estirão. Então, é um excelente momento para reajustar tudo, reorganizar tudo. Né? Lembrando que eu vou responder as perguntas, tá? Depois. Pode, estou vendo bastante, né, comentários. Mas é muito importante ver que tem muitas coisas que parecem pouco importantes, que na realidade são essenciais dentro dessa prevenção, desse tratamento da família como um todo, para justamente não gerar situações onde você vai ter uma criança que come escondido ou que ganha muito peso. Então, você vê que eu estou voltando no que a ciência fala. A ciência fala que não existe um alimento que faz engordar. Não existe também dieta que funciona, dieta restritiva, especialmente em criança que está em desenvolvimento. Ele vai ter mais e mais apetite, você vai criar. Lembra dessa menina de 2 aninhos? A mãe, do medo que ela tinha de ter uma filha com obesidade, ela estava criando uma filha com obesidade. De tanto ela estava restringindo essa criança. Então, é muito importante olhar de uma maneira muito mais sistemática da casa inteira, do estilo de vida, não só da criança. Tá? Ver que a mudança é da família inteira, não da criança. Né? E a criança, ela vai se sentir menos a criança ruim, aquela criança que está gorda, a criança que não presta. Ela pode até, eu já vi isso no ambulatório de obesidade, a criança orgulhosa, dizendo, nossa, eu trouxe saúde na minha casa, porque agora a gente come melhor, mamãe está cozinhando, papai também, a gente faz bolo, mas ninguém está com compulsão, está todo mundo muito mais feliz dentro da casa. Então, vê que é uma questão da casa toda. Né? E você vê que eu passei 5 estratégias simples que podem já ajudar muito, mas mudar os hábitos, mudar o estilo de vida dentro da casa não é tão simples assim. A partir de amanhã vou mudar tudo em casa. E até não recomendo, sabe? Tudo que é revolução vai ter resistência. Se você entrar em casa, na sua casa amanhã, ou agora você está na sua casa, e você fala, a partir de amanhã vou cortar suco, vou
só cozinhar legumes, não sei, que decisão você vai fazer? Você vai criar um problema, porque a família não vai estar de acordo. Então, a questão é justamente aprender e saber como mudar dentro da casa. E por isso que eu pensei em oferecer para vocês que quiserem ir mais longe, porque esse webinário já trouxe bastante informação, né? Eu espero que vocês aproveitaram bem, mas também eu pensei em oferecer uma mentoria para os pais e cuidadores que desejam ir mais longe, um programa de mentoria online, Meu Filho Sem Obesidade, Sem Transtorno Alimentar. Na verdade, é um curso online, né, que eu elaborei, que é uma grande alegria para mim, porque eu elaborei de um jeito que eu acho que vai ajudar muito os pais a dirigir o barco deles dentro de uma mudança de estilo de vida da família, sem focar somente na criança. A criança que dá problema, a criança que dá vergonha, que dá culpa, né? E saber, o melhor presente que você pode dar para seu filho é de crescer em paz com a comida e o corpo. Olha que liberdade, olha que fantástico poder viver em paz com a comida e com o corpo, né? Então, eu elaborei esse curso, que é um curso de 4 módulos, e ao longo de 6 semanas. Então, você vê, não é também um curso totalmente de anos e anos de trabalho. Em 4 semanas já dá para mudar muita coisa, já dá para trazer transformação dentro da casa, né? Então, gostaria de mostrar para você, vocês estão vendo o slide? Então, são 4 módulos que eu elaborei, e você vê, se você começar agora, porque a gente vai lançar uma turma agora, você faz isso antes do Natal. Olha que legal. Você termina antes do Natal, e isso já vai transformar muita coisa dentro da casa. E depois vai vir Natal, festa, férias, praia, eu sei como que é. Verão, tudo feliz, tá? Eu não estou dizendo vou emagrecer seu filho antes do verão. Não, estou dizendo vamos juntos mudar dentro da casa muitas coisas, muitos conceitos que vão ajudar seu filho que tem obesidade ou que está engordando, mas que vai ajudar também os outros filhos. Porque não é porque seu filho, outro filho está magro, que ele pode tudo também, né? É importante focar na saúde, focar na qualidade do que você está fazendo. Agora, a qualidade, aí que vem. O que é comer saudável? Então, o primeiro módulo vai ser justamente sobre essa questão, né? O detox, eu chamei de detox, não quer dizer um detox de suco, gente, não, tá? É um detox de terrorismo, um detox de informação nutricional, daquele bom ou ruim, daquele tirar, daquele restrição. É um detox de dieta. O segundo módulo é sobre comer melhor e não menos. Então, eu vou passar para você todas as informações atualizadas sobre o que é comer melhor. E comer melhor, saber, é comer com melhor qualidade, mas também melhor comportamento alimentar. A gente vai entrar no comportamento alimentar, tá? Então, focar na saúde, focar no comportamento mais tranquilo, não comer escondido, comer em paz, ter menos comer emocional, tudo isso a gente vai ver, né? E você vê, não focando sobre o peso. Durante essas 6 semanas, vou até falar para você, tenta desfocar, tenta falar de outra coisa em casa do que o peso do seu filho, tá? Então, terceiro módulo é sobre ganho de consciência, prestar atenção. Ganhar consciência é autonomia, ou seja, entregar para seu filho o volante do barco dele, ele se reconectar com ele, né? Ele
navegar, vamos dizer, no barco dele, respeitando fome, saciedade, muito mais autônomo do que quando você tenta controlar. Né? E saber dentro desse terceiro módulo vai ajudar você também. Eu sempre falo, para salvar o filho, tem que colocar máscara em você. Lembra o que eles falam no avião? Tem que respirar você primeiro para poder salvar o filho. E o quarto módulo é estilo de vida, confiança, sabedoria, respeito, aceitação e aproveitar o crescimento do filho. Você vai ver que são 6 semanas de uma mudança incrível dentro da casa, até do bem-estar da família toda. Né? Então, teremos esses módulos e dentro de cada módulo tem aulas que são já gravadas e com vários exercícios a fazer dentro da sua, com a sua família. Né? Exercícios que eu desenvolvi, ferramentas que eu desenvolvi. E tudo vai ser disponível por 1 ano. E também vamos ter encontros ao vivo, gente, como aqui. Eu que vou estar aqui, só que eu não vou falar o tempo todo como estou fazendo aqui. Vou falar uma meia hora para apresentar um resumo desse módulo e depois a gente vai bate-papo. Eu vou responder as suas perguntas. E tudo vai ser gravado. Então, se você não conseguir participar daquele dia, você pode escutar depois a gravação. Teremos também um bônus de um grupo Telegram. E, se você não sabe o que é Telegram, é quase a mesma coisa do que o WhatsApp, só que o interessante é que tudo fica acessível, ou seja, mesmo se você entrar depois, você consegue ver tudo o que aconteceu antes, tá? E dentro do grupo Telegram, a gente tem possibilidade de conversar, você pode perguntar, e com minha equipe, a gente faremos o máximo para responder as suas perguntas, tá bom? E você vê que é o meu jeito de me colocar à sua disposição, né? Porque eu também tenho consultório, né? Você pode marcar comigo, só que é verdade que hoje eu tenho um custo muito alto de consulta, porque eu atendo somente 2 dias por semana, né? Então, o custo da minha consultoria aumentou, porque eu tenho muitos pedidos de ajuda. Então, eu estou consacrando 2 dias somente para atender, e os outros dias eu estou trabalhando, desenvolvendo minha pesquisa, mas também todos esses cursos online que eu estou fazendo para ajudar o máximo de pessoas. Então, se você pensar, uma terapia comigo de 6 sessões custa mais de R$4.000. Eu sei. É um pacote, é um dinheiro, mas meu objetivo com esse curso é justamente deixar um atendimento em grupo, claro que não vai ser individualizado, mas uma possibilidade de ter 6 horas ao vivo comigo, e mais dezenas de vídeos onde eu converso com você, porque eu gosto de fazer vídeos como se fosse no consultório, ou seja, eu falo com sotaque, porque o sotaque fica, às vezes eu falo para palavras erradas, porque eu sei que eu não domino perfeitamente o português, né? Mas eu estou aqui para passar informação como se fosse no consultório, tá bom? Então, claro que não vai ser esse preço, esse custo não vai ser R$4.000, tá? Mas queremos que seja acessível, e por isso que dentro desses slides você pode ver que conseguimos um preço muito mais acessível. E veja bem, são 6 semanas comigo, mais 1 ano de curso, ou seja, fica um pouquinho menos de R$100 por mês, tá? E você vê que tem um preço, o Pix, para quem não sabe, o Pix você paga na hora, né? E tem um preço no cartão. Você vê que no cartão é possível dividir, deixa eu só colocar meus óculos, é possível dividir em 12 vezes.
né? Então, o curso dura 1 ano. Na verdade, são 6 semanas comigo, de turma. Você vai também fazer amizade com as pessoas da turma. Você vai ver que dentro do grupo Telegram vai ter uma troca linda, porque muitas pessoas que vão fazer esse curso estão com sofrimento também. Talvez não exatamente a mesma situação do que você. E talvez eles vão poder te dar dicas, e você vai dar dicas sobre outro assunto. Tá? E você vê que isso cria também um clima onde você não se sente sozinho, com aquela dor de não saber o que fazer com essa criança. Tá? Então, você vê, em 12 vezes no cartão, sai um pouquinho mais de R$ 100. Ou seja, R$ 100 por mês, são um pouquinho mais de R$ 3 por dia. Tá? E a gente vai ficar 6 semanas juntos, e depois você vai poder escutar, rever, escutar de novo todas as gravações, porque vão ficar 1 ano com você. Esse webinário é sem compromisso, ou seja, muito obrigada por ter participado. Espero que eu respondi a muitas perguntas de vocês. E para quem quiser adquirir agora, já tem o botão no final desse vídeo, se você vai, tem o botão embaixo, no final da página, né? E clique para se matricular. E assim que você confirma o pagamento, você já vai ter acesso a vídeos e práticas, porque eu já coloquei coisas para fazer antes do curso começar. Né? O curso vai começar naquela semana do 25, né? De outubro, tá bom? Então, estou muito feliz, muito animada com esse curso, e o primeiro que eu faço sobre esse tema, mas eu tenho certeza que é um curso que vai ajudar muitas famílias. Tá? Você vai ver que, focando nessa questão da criança que tem obesidade, você vai ver que a família inteira vai ganhar saúde. Isso que é legal, tá? Então, qualquer dificuldade que você tiver, entra em contato no WhatsApp. A gente tem um monte de recursos onde você pode entrar em contato. Né? E continua colocando as perguntas, porque eu recebi, não sei, centenas de perguntas. Não sei por onde começar. Eu talvez vou começar pelo começo, ou seja, pela primeira que perguntou. Então, ficam à vontade. Quando você tem uma dúvida, pode perguntar, eu vou responder. A Fernanda Melo está dizendo: eu tenho um filho de 10 anos com sobrepeso. Minha filha está começando a ganhar peso também. Isso me motivou a cursar nutrição na universidade com 44 anos. Estou aqui para aprender. Perfeito, Fernanda. Então, você já vai experimentar mudar tudo o que eu falei já em casa, né? E se você quiser continuar comigo durante esses 6 próximas, um pouquinho mais, a gente começar dia 23, 25 de outubro, durante 6 semanas antes do Natal, venha comigo, você vai aprender muito sobre criança, alimentação, comportamento, e imagem corporal, sobre gordofobia, todas essas informações. A Marcelina está dizendo: eu sou uma pessoa gorda e minha filha se torna uma pessoa gorda de 6 anos na pandemia. Fomos na pediatra, ela fez muito terrorismo psicológico com minha filha, e a tratou muito mal. Eu fiquei arrasada. Marcelina, isso me dá muita dor, tá? Se eu posso dar uma dica, mudar, trocar de pediatra, porque esse terrorismo contra uma criança que engordou, especialmente na pandemia, a gente sabe que muitas crianças engordaram na pandemia, é muito cruel, porque não é culpa da sua filha, como se ela é culpada de ter engordado. Né? A Elisa está perguntando: a genética influencia na obesidade? Influencia sim, a gente vê que tem predisposição à obesidade, só que o que a gente vê é que você pode ter a maior predisposição e não desenvolver.
Ou seja, o gatilho vai ser o meio ambiente, os seus hábitos alimentares. Exatamente o que eu estou querendo mudar com você dentro desse curso de mentoria para os pais. Meu filho sem obesidade, sem transtorno alimentar, tá? Mas também tem, sim, alguns casos de síndrome genético, onde a criança nasce com um metabolismo já para ter obesidade. Mas é muito raro, muito raro. A maioria das obesidades das crianças que engordam é a partir de 6, 8, 10 anos, né? Começa. Geralmente, a gente vê que é mais o meio ambiente do que a genética. A Marcelina está dizendo, ela fala que ela que tem uma filha que sofreu, eu posso falar um pouquinho de abuso psicológico do pediatra, né? Eu comia muito escondido dos meus pais, a partir dos meus 11 e 12 anos para frente. Você vê, Marcelina, isso pode explicar o seu excesso de peso, né? A sua relação com a comida. Tá? Beatriz Martins, minha filha tem 7 anos e ela colocar altura e peso, segundo o pediatra, ela está com obesidade, ainda não sei como fazer. Beatriz, é importante avaliar com o pediatra mesmo, porque tem curvas que o pediatra tem. Agora, o fato de estar considerado com obesidade não quer dizer que é o fim do mundo. Vale a pena você buscar ajuda. Não sei se o pediatra ajudou, passou algumas recomendações, é justamente o que eu estou me proponhando a passar para você com esse curso que eu estou abrindo hoje mesmo, e para, durante 6 semanas, ajudar você nesse caminho de o que fazer. A Elisa está dizendo, estamos nos reeducando na forma alimentar, trocando exemplo, chocolate por 60% de cacau, entre outras coisas. Ok, essa reeducação alimentar eu acho interessante. Se não tem cara de dieta, né? Então, a questão não é passar fome nem vontade, tá? A Sidônia Lopes. Boa noite. Meu filho neto tem 5 anos, nasceu com hipotiroidismo congênito. Coitado. Está com uma barriga saliente. Como devo agir? Ele está com quase 30 quilos. Sidônia, essa situação é uma situação muito específica que precisa de um acompanhamento de um pediatra e de um nutricionista especializados. Porque, com certeza, os 30 quilos não são quilos de gordura, tem provavelmente um edema, tem talvez também uma questão de desnutrição que é possível. Então, é importante buscar ajuda. Esse hipotireoidismo tem que ser avaliado por especialistas, né? Porque hoje tem pessoas que sabem lidar com essa questão, tá bom? Com certeza não é uma questão de fazer emagrecer, essa coitada da criança que está mais vítima do que culpada do que está acontecendo. A Marcela está dizendo, minha filha tem 4 anos e começou a rejeitar alguns alimentos que comia antes, principalmente carnes. Como lidar com isso? Bom, 4 aninhos é uma idade onde tem bastante seletividade, né? Começa com 2 aninhos até 6, é bastante clássico, né? Rejeitar alguns alimentos. Se rejeitar carnes, vê que se ela não aceita ovo, se ela não aceita outro alimento, fonte de proteína, para substituir, por enquanto, o importante é oferecer, tá? Mas é importante ficar de olho, para ela não rejeitar mais e mais e mais e ficar cada vez mais seletiva. A Líbia está dizendo, a vida toda teve problema com obesidade, agora vejo meus filhos passando pelo mesmo problema. Líbia, isso dá dor, impactando a saúde, pois já tem colesterol alto. Sinto que tenho falhado com eles. Líbia, você não falhou eles, tá? Você também é vítima.
né? E você fez o seu melhor. Então, sabe, não estou, assim, querendo puxar a sardinha e vender meu curso, mas um curso como aquele que estou proponendo de fazer esse mentoria para os pais, meu filho sem obesidade, sem transtorno alimentar, pode te ajudar a rever o seu estilo de vida dentro da casa, como você está lidando com essa questão da alimentação e da relação da família inteira, tá? Fun for you. Meu filho tem 12 anos e pesa 78 quilos. Engorda mais cada vez mais que vai ao endócrino pediatra. Engorda mais cada vez que vai ao endócrino pediatra. Ou seja, não entendi, é o pediatra que faz engordar? Ou ele, toda vez que ele vai no pediatra, ele está mais gordo? É isso que você quer dizer, né? Pode ser interessante você avaliar um pouquinho do meio ambiente da família, ver como que você pode ajudar, tá? Fernanda está dizendo, doutora Sofia, suas pesquisas e informações são luz para mim. Ah, Fernanda, que bom! Esse webinário é justamente para ajudar você, ajudar quem está aqui para ter um olhar diferente, sair um pouquinho daquele terrorismo de atacar a criança para emagrecer. Então, Fernanda, adorei, muito obrigada por falar aqui, tá bom? Oba! Já temos a Lívia que comprou. Lívia, bem-vinda! Estamos começando com nossa turma. Vai ser uma turma muito animada, já sei, eu vou estar presente no grupo Telegram, é um momento de muita felicidade juntos, trabalhando juntos para ajudar a família inteira a ficar mais em paz com a comida, né? Marcelina, como lidar com uma criança de 6 anos que não quer comer arroz e feijão, mas logo depois do almoço pede biscoitos, pão, lanche, que não são comidas tão naturais? Ele pede muito doce. No almoço, ele aceita apenas carne, tomate, pepino, cenoura e não gosta de legumes cozidos nem folhas verdes. Bom, Marcelina, acho que você tem uma criança de 6 anos muito seletiva, mas num sentido de gourmet. Para ele prefere esperar comer o doce do que comer o arroz e feijão. Então, eu não sei se você chegou no começo, mas meu filho, sou mais de 4. Eu tenho um filho que era exatamente assim. E não é fácil, porque ele é muito inteligente, esse bebê. 6 aninhos, ele já está segurando a fome para poder comer biscoito depois. E ele pede muito doce, ele quer muito doce. Mas o que eu acho legal é que ele aceita carne, tomate, pepino, cenoura. Já é interessante. Agora, ele não gosta de arroz e feijão. Você já tentou purê de batata? Você já tentou macarrão? Porque, na realidade, o que é interessante é colocar carboidratos dentro do prato dele. Então, se ele não gosta de arroz e feijão, talvez vê se não é outra coisa que ele aceitaria. E saber, essa questão do arroz e feijão, tem muita criança, e 6 aninhos, é bem nessa idade, que não gosta de misturar. Então, os pais colocam arroz e feijão por cima, e a criança já não quer. Agora, separar o arroz, separar o feijão, já tentou? Marcelina, eu não posso resolver aqui pela internet, mas eu já estou te dando dicas. Tenta ver se ele não aceita outra coisa. Pode ser batata, purê, pode ser macarrão. Mas não estou preocupada, viu? 6 aninhos é bem a idade de seletividade. Agora, é interessante também ter rotinas, ou seja, horário para comer e depois acabou, hein? Se não comeu o suficiente, você vai comer só na próxima refeição. A Camila, se fazer dieta não adianta, então qual é o caminho? Meu filho está com compulsão, comendo escondido, ganhando muito peso. Camila, eu acho que você realmente precisa do meu curso. Não estou insistindo à toa, mas
Você vê, justamente a dieta que causa essa compulsão. Você vê que se você tentar restringir, ele vai comer escondido. Não é culpa dele, é que ele está com fome, está crescendo. Então, qual é o caminho? O caminho é respeitar a fome. Lembra das estratégias que eu falei? Respeitar a fome, número 1. Ou seja, dar comida para ele, deixar ele comer à vontade, nas refeições. Né? E não cortar tudo que é gostoso. Ele também tem direito a prazer de comer. Né? E com certeza, essa questão de tentar restringir o filho e ele comer escondido é o caminho para a obesidade. Tá bom? Então, acho bem importante, Camila, você busca ajuda. Ou, se não, vem fazer o curso junto comigo, com a Lívia, que já se inscreveu, que tem mais ainda se inscrevendo, a gente vai chamando. Muito obrigada, tá? Aline, aos 4 anos, a pediatra sinalizou que o peso da minha filha estava no limite. Entrei numa pressão e controle alimentar, reduzindo, cortando alguns alimentos. E agora, preste aos 6 anos, ela tem falado que quer fazer dieta e diminuir a barriga. Estou sem saber como conduzir isso. Ter um peso adequado e não gerar uma relação ruim com a comida. Então, 6 aninhos, querer diminuir a barriga é preocupante. Aline, não quer te dar muito medo, mas acho que seria bom você conversar com um especialista, porque pode ser um comecinho de um traço de transtorno alimentar, esse medo de engordar. Né? A gente vê que muitos transtornos alimentares começam depois de fazer dieta restrição, tá bom? Mas vale a pena conversar, porque se tá cuidado logo no início, você vai ver que isso vai ser resolvido. Né? Então, o meu curso, né, que estou abrindo hoje, é um curso de mentoria para os pais, e que se chama Meu Filho Sem Obesidade e Sem Transtorno Alimentar. Vou falar também da prevenção contra transtorno alimentar. Então, Aline, se você está hesitando, vem com a gente, porque você vai aprender muito para justamente saber lidar melhor com essa pequena, de 6 aninhos. Lorena, minha filha tem 1 ano e muitas vezes à noite não quer sentar no cadeirão para comer. Quer ficar correndo, brincando, eu vou junto levando o prato, mas respeito a fome dela. Está correto? Como proceder? Estou rindo, porque eu estou vendo um bebezinho de 1 aninho que não tem tempo para comer, porque ela está descobrindo o mundo. A minha netinha é assim agora. Então, Lorena, o que é interessante, ela tem 1 ano, muitas vezes ela não quer sentar. Ok. Eu acho importante respeitar o momento dela. Né? Eu não acho que você deveria correr levando o prato todo lugar que ela quer ir, porque você está, na verdade, destruindo um pouquinho aquele ritual da refeição. Deixa ela brincar e tenta ver quando ela sente fome para colocar ela na cadeira para comer. Tá? Eu acho que é importante respeitar a fome dela, mas acho que ela está numa idade onde ela está muito, muito ocupada para escutar a fome. Tá? E também 1 ano é um momento onde o crescimento desacelera. Ou seja, de 0 a 1 ano é uma explosão de crescimento. E a fome está grande, o apetite está grande. A partir de 1 aninho, eu passei por isso, tá, Lorena? Aos 15 meses, meu filho parou de comer, que ele estava super ocupado com escaladar, subir, descer, abrir as gavetas. Ele não tinha tempo para comer. E fiquei muito estressada com isso, eu me lembro. Olha, uma mãe francesa, cadê a refeição? Ele não sentava quieto. E o meu médico da época, um americano, eu acho que ele salvou minha vida, no sentido que ele falou: Sophie, seu filho está muito feliz, está muito bem, ele não tem traços
dificuldade alimentar, ele está, em inglês ele fala too busy, ele é ocupado demais em descobrindo o mundo para comer. Então, veja bem, uma criança não se deixa passar fome. Então, respeita, deixa ele brincar, descobrir o mundo, você vai ver que as coisas vão passar. E, de fato, aos 18 meses, ele voltou mais calmo, já tinha descoberto o mundo e estava mais concentrado na alimentação. Então, dá um tempo para seu filho, mas acho que não é uma boa ideia ficar, sabe, perseguindo. É interessante colocar as coisas no lugar, ou seja, comer na mesa. Né? Mas, bom, você vê em função, eu não posso resolver sem conhecer a situação, mas, Lorena, eu não ficaria muito preocupada se sua filha, ela está bem, está feliz, está, às vezes, com apetite. Então, fica de olho, tá bom? Fernanda, doutora Sofia, o aumento do estresse da vida moderna, a tensão, principalmente agora, nesse momento da pandemia, tem influência em nosso cérebro para que ele queira armazenar gordura. Pergunta. Fernanda, o estresse pode fazer engordar? Sim. A pandemia nos fez ficar mais fechado em casa, então mais propenso a comer, sim. Dentro da pandemia, a gente perdeu muitos prazeres de encontrar amigos, de sair, de viajar. Então, que prazer ficou para nós? Comer. Tá? Então, com certeza, esse momento é um momento onde quem tem comer emocional vai comer mais, tá? Agora, não quer dizer que precisa descontar tudo na comida. Prestar atenção, né? Respeitar a fome, comer porque está com fome e parar de comer quando está satisfeito. Agora, se está triste, se está estressado, buscar outro alívio do que a comida, tá bom? Fernanda Melo, eu fico confusa sobre o que quer dizer com a dieta restritiva. Imagino que são as low carb, dietas super reguladas em calorias, mas é uma dieta balanceada que tem as orientações do nutricionista, incluindo calorias, também são inclusas na restritiva que você menciona, por serem dietas. Então, é uma boa pergunta, Fernanda, bem de estudante de nutrição, tá? Na verdade, é assim. A dieta restritiva é aquela que se passa fome, por exemplo, corta calorias, corta um grupo alimentar como carboidrato, mas também aquelas que passam vontade, hein? Ou seja, cuidado com aquelas reeducações alimentares onde precisa só comer arroz integral, farinha integral, tudo integral, e que deixa você passar vontade. Então, Fernanda, é mais ou menos isso, né? É respeitar a fome, porque essas dietas, às vezes, elas controlam sua fome. Né? Você vai calcular gramas do que tem que comer, mas não é necessariamente o que você queria comer naquele momento. É mais ou menos isso. Caroline, minha filha de 9 anos, só come os mesmos alimentos. Nada de legumes, verdura e algumas frutas. Não quer experimentar nada de novo. Minha preocupação é falta de vitaminas. O que poderia fazer para que ela tivesse vontade de provar novos alimentos? Ok, Caroline, 9 aninhos é um pouquinho preocupante mesmo, porque pode ser um traço de um transtorno de evitação restritivo, sabe? Da seletividade. E por isso que pode ser interessante fazer uma avaliação, porque 9 aninhos é uma idade onde deveria começar a aceitar mais coisas variadas, né? Então, ver se também ela está bem, se ela não tem dificuldade, como um pouquinho de depressão, coisas assim. Então, Carolina, é difícil responder assim. Uma coisa para ajudar a criança a provar novos alimentos são coisas simples, como levar para a feira, então vai se interessar,
cozinhar com você, sabe? Uma criança que entra na cozinha, cozinha junto com o pai, ou a mãe, vai aceitar mais alimentos novos. E falar para sua filha que aos 9 aninhos, agora é interessante ela provar de novo, porque o paladar muda. Então, provar de novo e às vezes tem que provar 7 vezes para gostar de um alimento. Tá bom? Valeu, Caroline. Vinícius, boa noite. 2 filhos. Oh, lá, muita coisa que ele falou. Não sei se eu vou conseguir ler tudo, porque é muita coisa. 2 filhos, o mais velho tem 3 e 11 meses, e o outro 1 ano e 5. Desde o início, totalmente diferente do primeiro, tem um que apresenta restrição. Bom, desculpe, Vinícius, mas é um caso bem complexo que seria interessante levar para um especialista para trabalhar personalizado, tá? Dificilmente eu posso responder assim online, tá bom? Mas pode ser interessante você adquirir meu curso para justamente rever um pouquinho a situação geral da família. Porque a gente vai falar da situação geral da família. Como fazer dentro do lar um lugar que vai ajudar a ter uma paz com a comida e com o corpo. Né? A Fernanda continua. Sou separada e o pai dos meus filhos também é gordofóbico. Isso me deixa muito chateada, pois como eu que fico com as crianças, ele me cobra e me culpa. Muito por isso. Não sei como lidar com isso também. Fernanda, isso é um problema mesmo. Quando a gente vê na separação, pais separados, muitas vezes vão jogar a culpa no outro. Então, é um problema, pode ser interessante. Ou você conversar com ele, falar que é uma coisa que gordofobia também pode piorar a situação, é uma coisa de trabalhar juntos, isso e não contra, que ele provavelmente ama as crianças, então ele está colocando a culpa em você quando você está fazendo o seu melhor. E talvez buscar ajuda, talvez também de uma terapia para você conseguir lidar com essa questão, porque de fato é bem complicado. Sinto muito. Já cheguei a ter pais que não se falavam, eu cuidando do filho com obesidade no meio. Então, eu tinha algumas vezes uma consulta com o pai, umas vezes com a mãe, e eles faziam exatamente o contrário do outro. Né? Um liberava tudo e o outro restringia tudo. Então, eu tive que ajudar os dois a entender que nenhum nem o outro tinha razão e que a gente tinha que se esforçar e trabalhar juntos para a criança. Marcelina, como lidar com filha de 6 anos que está, sim, comendo e engordando demais, sendo filha de pai e mãe obesos, e também com o transtorno da compulsão que estão tentando se tratar, mas se conseguem efetivar uma boa relação com a comida. O que fazer se a família toda está com problema com a comida? Então, Marcelina, de novo, aquele programa que eu estou lançando hoje pode ajudar muito vocês. Porque a gente não vai falar só da criança, a gente vai falar da família inteira, a gente vai falar de comportamento alimentar, a gente vai falar de sair do terrorismo nutricional, de parar de fazer dieta, porque essa compulsão ela vem da restrição. A gente vê que quanto mais restrição, mais compulsão, tá? Então, Marcelina, achou que você aproveitaria muito esse curso. Ou seja, por 1 ano, né? São 6 semanas comigo, a gente vai fazer uma mentoria, vou responder as perguntas, a gente conversa no Telegram, e também temos 4 encontros de 1h30, né? Ou seja, 6 horas ao vivo para conversar e debater. Então, Marcelina achou que você aproveitaria muito o investimento, tá? Lorena, eu
se eu vejo que minha filha gosta de comer bem, mesmo assim devo oferecer um bolo para ela? Como seria isso? Estranho pensar assim. Não, se sua filha está bem e não deseja nenhum doce, não precisa. Nunca falei que é obrigatório comer bolo. O que eu estou dizendo é não fazer guerra contra o bolo, ou seja, demoniza o bolo, que nunca entrar na casa, nunca pode comer, tá bom? No caso que eu falei do menino, é justamente porque ele queria muito o bolo, só que os pais não davam porque ele tinha obesidade, tá? Então, Lorena, fica tranquila, continua com sua filha que come bem, tá? Mas não fica também cortando coisas. Ou seja, se ela mostra que ela está interessada, deixa ela provar. Beatriz, como ajudar uma criança que não bebe refrigerante, come guloseimas no finais de semana, feriado, frituras no domingo e está obesa? Ou seja, a Beatriz está perguntando como fazer com uma criança que não come mal, ou seja, que come bem. Você vê, obesidade não é só o que você come, não é só o refrigerante que faz a pessoa entrar na obesidade. É justamente, Beatriz, o propósito do meu curso, da mentoria para pais. Pais é uma mentoria sobre meu filho sem obesidade e sem transtorno alimentar, porque a questão ela é muito maior do que comer fritura só no final de semana, o refrigerante, o não. Né? Então, você vê, Beatriz, acho que você aproveitaria muito esse curso. Né? Marcela, como mensurar se a quantidade certa de ultraprocessados que a criança está comendo? Pois esses alimentos são aceitos mais facilmente. Já vêm preparados, a criança vê outras crianças comendo na escola, sentem prazer em comer, mas definir o quanto ela pode ou não parece uma tarefa muito difícil, ainda mais quando os pais não têm tempo de preparar todas as refeições. Sabe, Marcela, acho que a questão não é também 8 ou 80, ou seja, não comprar nenhum ultraprocessado e cozinhar tudo em casa. Tá? O que é interessante é começar onde você está, Marcela, e ver como você pode diminuir a quantidade de ultraprocessado e aumentar a quantidade de alimentos mais frescos e caseiros. Tá? Porque não existe assim um número perfeito. Tá? O que é interessante é ficar atenta e tentar tranquilamente mudar isso. Ok, Juliana, muito obrigada. A Juliana está falando gratidão. Doutora Sofia, sempre generosa em compartilhar conosco. É meu presente para vocês hoje. Estou muito feliz de poder passar toda essa informação. E é uma informação, como eu falei, gratuita, parece simples, mas não é fácil. Essas 5 dicas, elas realmente podem mudar todo o cenário da sua família. E se você quiser continuar comigo, eu tenho um curso para você, um curso de mentoria para os pais, onde eu vou ajudar você a educar e levar filhos sem obesidade e sem transtorno alimentar, ou seja, o melhor presente que você pode fazer para seu filho é estar em paz com a comida e o corpo. Tá bom? Boa noite. Eu tenho mais um comentário. Meu marido está oferecendo à minha filha de 2 anos chocolate todos os dias. Por quê? Por que está oferecendo? O que está acontecendo esse pai que oferece 2 aninhos e muito cedo para ter esse hábito? Ele fala que não tem problema, pois ela não come muito. O que seria o ideal? Bom, 2 aninhos é uma criança que pode comer de tudo, né? 2 aninhos. Agora, incentivar a comer doce, eu acho que não é uma boa ideia. Só se a criança realmente mostra interesse. Tá? Então, talvez achar o meio termo, de conversar com o marido, tá bom? E a último comentário que eu vi aqui, da Matiane. Sou estudante de técnico em nutrição dietética e o que eu percebo nas crianças
é que a emoção, na maioria das vezes, está virando comida, por conta de falta de informação dos pais. Amei aprender as dicas. Nossa, Matiane, excelente. É verdade que a gente vê que muitas vezes as pessoas descontam na comida muitas das emoções. E isso é uma coisa que a gente vai trabalhar também dentro da nossa jornada juntos. Né? Uma jornada de mentoria para os pais, que eu estou oferecendo com preço muito em conta por um ano inteiro de aulas. A gente vai fazer durante 6 semanas juntos, com encontros ao vivo, aulas gravadas, grupo Telegram, para ajudar você a justamente levar um ambiente mais tranquilo em casa e educar seu filho, seus filhos e você em paz com a comida e o corpo. Nossa, parabéns, Marcelina. Marcelina se inscreveu. Hoje está começando as inscrições para nosso curso. Bem-vinda, Marcelina. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, é um dinheiro bem gastado, porque eu vou entregar muita informação para vocês dentro desse curso. É um curso online, onde vai ter aulas gravadas e também aulas ao vivo comigo, com direito a perguntas e respostas, como fiz hoje com vocês, e muitas práticas. Eu vou dar bastante dicas para vocês, mas também vocês vão ter um grupo Telegram para compartilhar com os pais que estão passando pelas mesmas dificuldades. Então, muito obrigada pela atenção, para quem está aqui ainda, agradeço muito a confiança, o tempo. Eu sei que hoje estamos com muitos cursos, muitas coisas online, então cansa, né? Então, por isso, eu agradeço muito a presença de você até agora. Eu espero você no curso, tá? Amanhã, amanhã de madrugada, vai continuar esse preço e depois a gente entrar no preço normal, que é um preço muito bom, que vai, com certeza, deixar você com muito, muito aprendizado para lidar melhor com essa questão da alimentação e do peso dos seus filhos. Então, boa noite e até